Alô, ouvintes, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a todos, com a graça de Deus. Estamos aí já no seu lar, na sua casa, prontinhos, abençoados. Graças a Deus, já falando da Bíblia, ou falando na Bíblia, ou falando em Cristo Jesus, que é o nosso ponto de referência, é o nosso Deus, é aquele que nos dirige, é aquele que nos dá vida, aquele que nos dá saúde, aquele que prospera a nossa vida, é aquele que conforta os nossos corações, é aquele que supera tudo a nosso favor. Vou ler com você Oséias 4, versículo 6. Então eu vou ler a Escritura Sagrada, mas o assunto nosso hoje é não desista. Não desista. Então, Oséias 4,6 diz assim: o meu povo, essa expressão é Deus, o meu povo está sendo destruído. Então, nessa destruição aqui, você tem que entender já que Deus está falando que o povo dele, porque há povo que conhece mais profundamente a graça de Deus, há um povo que é o tal do mais ou menos, há um povo religioso que não conhece nada, entendeu? E há um povo de Deus também que segue a lei, sendo que a lei já não é mais para nós. A Bíblia diz que a lei durou até Cristo. Então, antes de Cristo vir, quem dominava era a lei, mas agora ele veio, então ela veio dominando até Cristo. Então, depois da vinda de Cristo, não temos nada com lei, mas há uma grande parte do povo de Deus que ainda vive embaixo de lei, devido pregadores não conhecer, não ter conhecimento profundo sobre isso. Então, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, aí os pregadores, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Olha, você pode ser sacerdote até diante do povo, você pode até continuar como sacerdote diante do povo, com o seu sistema religioso, sem conhecimento. E devido à necessidade que o povo tem, ele vai e fica aí te ouvindo. Mas então diz assim: porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha, uma palavra dessa dita por Deus é um tremendo caso gravíssimo na sua vida. Eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Então você pode ser diante de qualquer coisa aí religiosamente, diante de Deus não. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Está aí, amados. Então, santo, preciosíssimo Deus, selo do Senhor Jesus Cristo à igreja. Esta palavra do profeta Oséias é importante e esclarecedora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço agora que os meus lábios, a minha mente, o meu físico, a minha voz seja usado pelo teu Espírito para divulgar a todos quantos querem ouvir a verdade e adquirir conhecimento em o nome do Senhor. Amém, Senhor. Amados, o profeta disse que a falta de conhecimento da vontade de Deus leva à destruição. Veja bem, as pessoas não têm conhecimento
sobre a vontade de Deus, viu? As pessoas têm conhecimento sobre as suas próprias vontades, seus próprios desejos, sua própria ambição religiosa. Mas o profeta disse que a falta do conhecimento da vontade de Deus leva à destruição. É a vontade de Deus que você não conhece. É da vontade de Deus que falta você. Aquilo que Deus tem a vontade sobre a sua vida, sobre você, sobre sua casa, sua família, seus negócios. Porque você anda sobre a sua própria vontade, sobre a vontade religiosa e sobre a vontade, uma parte demoníaca. E por isso está ali o que Deus diz. Viu, abençoado? Então é uma destruição. Jesus já dizia, vós errais, porque come muito, porque canta demais, porque vai na igreja, fala muito. Não. Ele diz, vós errais porque não conheceis as Escrituras sagradas. E quem não conhece a Escritura verdadeiramente como a graça de Deus, não conhece as Escrituras, conhece uma outra Escritura, um outro Evangelho, uma Escritura que não condiz com a verdadeira Escritura que Jesus está dizendo que você não conhece, viu? Então, vós errais. Então, todos esses erros, toda essa destruição que você está sofrendo na sua casa, na tua família, aí nos seus negócios, por falta de conhecimento da Escritura. Jesus quem diz. Agora, eu acrescento sobre a graça de Deus, eu acrescento mais ainda na tua vida. Você às vezes está aí com um desespero na tua vida, que eu não sei o que está passando, mas é porque você é crente, você pode dizer, eu sou crente, pastor, eu sou da tal igreja, eu sou da tal igreja, eu sou daquele que vai uma multidão de gente. Isso aí para Deus não quer dizer nada, amados. O que é importante é conhecer a Escritura da maneira que Deus tem a vontade que você conheça, viu? Então, pela falta do conhecimento da graça de Deus, foi criado um sistema dentro da igreja chamado Inquisição. Inquisição, o qual conhecemos através da história, viu? Através da história que eu conheço. E lá no Apocalipse me dá muita luz sobre a Inquisição. Por esse motivo, abençoado. Então, a Inquisição, escamoteada de um falso zelo, tem matado aos pouquinhos a vida de muitas pessoas. Tem acabado com muitos sonhos, destruído muitas personalidades florescentes dentro das igrejas e manipulado a consequência do povo de Deus. A falta de conhecimento tem impedido que pessoas com um potencial imenso consigam crescer e se realizar como pessoas. Então, por vezes, até pregadores genuínos do Evangelho têm sido totalmente manipulados, presos por políticos, presos por lado financeiro, presos e algemados por dificuldades de expressarem sua fé. Muitos são até impedidos de manifestarem de forma livre o seu pensar, sua fé. Tal é falta de conhecimento dentro das igrejas. Foi um sistema judaizante que gerou a Inquisição dentro da igreja de Jesus. O próprio Senhor foi traído por 3 personagens
que são poderes cerceadores do livre pensar, do livre professar até hoje. Veja bem, essas três personagens, até hoje, em todos os setores, todas as áreas do mundo, ainda tem seus representantes. Viu? É preciso você compreender isso também. Se você não sabe, compreenda. Então, o próprio Senhor foi traído por três personagens, que são poderes cerceadores do livre pensar, do livre professar até hoje. Se te recordas, o Senhor Jesus foi traído por Judas. E quem é Judas na Bíblia Sagrada? É o filho da perdição. Então você veja bem. Então, na verdade, Judas representa também o desejo e a ambição a qualquer preço. Viu? O Judas ainda até hoje representa, tem os representantes, viu? Que representa também o desejo e a ambição a qualquer preço. Você nota a ambição dentro da família, dentro do marido, dentro da esposa, dos filhos. Filho hoje briga, quer um celular do melhor que tem. A pessoa não pode, o pai, o avô, o tio, a avó, sei lá, a mãe, não pode, não, burra. O que é? Celular do melhor. O que é isso? Ambição judaica, viu? Ambição judaica. Mas e para a pessoa ver isso? Por isso tem sido destruído e cooperado para destruir os outros. Por falta de conhecimento. Por quê? Porque é representante judaico dentro das igrejas ou fora das igrejas. Quantas vezes graves delitos acontecem, seja em termos financeiros, em termos de corrupção, ou até mesmo de injustiça dentro de lugares chamados igrejas, dentro de lares, dentro de casa, entre famílias, tudo isso. Judas continua vivo. Jesus também foi traído por Pilatos, o segundo, que representa o poder político com absoluto descompromisso com a verdade, que vai sempre impingindo a própria responsabilidade a outros. Julguem vocês. Então, o Pilatos representa o poder político, absoluto descompromisso com a verdade. Então, você veja bem, eu sempre falo, hoje eu vou declarar uma coisa que há tempo eu sei, eu uso e falo, mas eu não tenho falado. Você sabe que cristão é aquele que segue verdadeiramente a palavra da graça, que segue Cristo. Cristão. Não estou falando nome de igreja, não. Nome de igreja não me interessa. Estou falando o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que segue Cristo, segue a palavra da graça de Deus. Porque a palavra da graça de Deus é Cristo Jesus, viu? Então, o cristão segue Jesus. Mas e o crente? Olha, o crente, primeiramente, ele é bastante, quase todos são crentes manufaturados, crentes ló, né? Crentes ló, são manufaturados. E além de serem manufaturados, eles seguem pastores e seguem ainda os representantes de Pilatos, que são poder político. Poder político. Você veja bem que na Brasília, em São Paulo, em todas as capitais ou até em municípios, existem uma série de políticos crente, pastores crente, né? Tá lá atrás disso. Ah, mas eu tô ali para ver se
ajuda a governar, professor. Mas é nada, é mentira, é um poder político falso, manufaturado. Então, o cristão segue Jesus Cristo. A maioria da crentice é seguir ainda Pilatos, que é o poder político, e pastores também. Então, você está entendendo. Então, abençoado, eu não vejo nenhum mal nesse homem, disse Pilatos, viu? Este é o sistema político dentro da igreja de Jesus hoje em dia. E o Senhor ainda foi traído por um outro chamado Caifás. Caifás, que representa o poder religioso. Então, o Caifás, que representa o poder religioso, ele planejou a prisão de Jesus, participou do seu julgamento, ameaçou Pedro, João. Caifás representa a manipulação da consciência dos homens. Esta é a imagem da falta de conhecimento, da revelação da palavra da graça de Deus. A revelação da palavra da graça de Deus é uma vivência que tem altura, profundidade, largura e espessura. Vou repetir para você. A revelação da palavra da graça de Deus é uma vivência que tem altura, profundidade, largura e espessura. O apóstolo Paulo nos diz que precisamos conhecer a largura. Se não tens esse conhecimento, por certo, não tens recursos para te defenderem das situações agressivas da vida. Muitos filhos de Deus passam por situações muito difíceis. Alguns estão passando por grandes desconfortos, outros por perdas, enfermidades, lutas, crises, prisões emocionais. Mas quero te dizer que Deus tem nos trazido a palavra da profecia. Então vamos nos agarrar à palavra da profecia, porque Deus tem a solução para todos os problemas. Vamos por fé. Somente por fé é possível vencer todos os obstáculos. A profecia. Não é essas profecias dentro das igrejas, essas mentiras aí não. Disse o profeta Sofonias 3:20, ele disse: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Olha para você ver, quando ele diz farei voltar, porque as pessoas estão fora da palavra da graça, fora da graça de Deus, fora do conhecimento que Deus quer que o povo dele tenha, viu? O conhecimento que Deus quer que eles tenham. Então você veja bem, aí o profeta vem aqui, Sofonias, e profetiza: eu vos farei voltar, porque estavam fora, e vos recolherei. Olha para você ver, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos. Quem diz? Diz o Senhor. Então, que coisa mais gostosa da vida. O Espírito de Deus vem me dizendo: Geraldo, eu vou mudar a sorte de muitas pessoas da igreja na qual você pastoreia. Você veja bem, Deus vem falando isso comigo. E tem mudado a vida de muitos. Então, é isso que é importante. É viver, conhecer, aprender na palavra da graça a vontade que Deus tem sobre ele. E aqui na igreja ele aprendeu a vontade que Deus tem sobre ele. Por esse motivo ele fala. Ele mesmo fala com a própria voz dele aí.
Então, o Espírito de Deus vem me dizendo: Geraldo, pastor, eu vou mudar a sorte de muitas pessoas da igreja. Eu vou lhes dar um nome. Há pessoas que foram descaracterizadas a tal ponto por causa do sofrimento, que o seu nome virou pó. Mas Deus dizendo: eu lhes darei um nome e diante dos olhos farei mudar a sua sorte. Ai dos vencidos, disse alguém um dia. Diz Pedro na segunda carta, capítulo 2, 19, ele diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Olha que coisa tremenda. Me prende até a voz em saber, em ter a visão de um versículo como esse. Porque Deus quer mudar a sorte de muita gente. Porque o vencido é escravo do vencedor. Viu? Quantas pessoas que estão aqui me assistindo, acompanhando aqui, eu e a pastora Vanessa, já foram escravas do vencedor sobre a vida deles, viu? Quantas delas? Quase todas elas eu posso dizer com toda certeza. E ainda há em outras pessoas aqui que não são da igreja Cristo Vivo, ainda são escravos. Escravo do vencedor, daquele que vem vencendo ele. Escravo da pobreza, escravo do dinheiro, escravo do patrão, escravo em casa, escravo do erro, viu? Há pessoas vencidas pela bebida alcoólica, escrava da bebida alcoólica. Pelo fumo, escravos do fumo. Muitas são vencidas pelas drogas. Você vê hoje, dificilmente um casal não tem um filho já envolvido, escravo nas drogas. E se ainda não é, anda lutando já para entrar, sendo aconselhado por outros colegas. Então, como as anfetaminas, a cocaína, a maconha, o LSD e outros piores, são escravos, escravas. E não é só homem, é mulheres também, viu? Ai dos vencidos, é o que a palavra está dizendo ali, ó. Olha lá. Não, já está lá atrás, Pedro. 2 Pedro 2, 19, olha lá. Prometendo-lhe liberdade. Quantos prometem isso em profecia falsa e nunca acontece? Mas a profecia de Deus, na palavra da graça, acontece, viu? Prometendo liberdade quando eles mesmos, olha, aquele que promete, você vê, o político, que é o tipo do que eu falei agora há pouco ali, né? O político, que é o tipo dele que prendeu Jesus, né? Esse político é o que? Escravo da corrupção. Escravo da corrupção. Pode não ser todos, mas no meio de 100, se tiver um que não. Mas assim mesmo é difícil. Pastores no Rio de Janeiro sendo presos todos os dias. Candidatos à presidência foi presos. Por causa do quê? Corrupção, roubo. E aí ele diz, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, amados, o Pilatos foi um deles. E hoje nós temos aí os representantes de Pilatos. Não são homens bons, não. São homens que fazem, eu vou fazer. Não, tem que tomar cuidado. Ai dos vencidos. Há pessoas que são vencidas pela falta de autoestima. A falta de autoestima leva muitos à derrota. Porque vem para o campo de batalha da vida
pensando que já perderam, que não têm direito a nada. Há pessoas vencidas por doenças, aceitaram, não reagiram, se acomodaram, esqueceram-se que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e que por suas chagas fomos sarados. Há pessoas que se deixaram vencer pela crise financeira, porque nunca dizimaram, nunca ofertaram. Ai do vencido, ele fica escravo do vencedor. Será que tem alguém aqui escravo do vencedor, que já foi vencido ou que está sendo vencido? Escravo do vencedor? Uma vez uma senhora me disse, no ofertório, no momento de ofertar na igreja, ela disse, pastor, eu fui dizimista. Parei de dizimar e a minha vida ficou uma loucura. Eis aqui agora o meu dízimo, porque eu sei que Deus tem uma porta para mim. Então há pessoas vencidas pela letargia, pela indolência, pela preguiça também. Preguiça. Hoje não dá para ir ao culto. Ah, não, eu fico aqui em casa, me sirvo aqui. Amanhã acho que não vou à igreja, estou muito cansado, cansada. Irmão, a nossa igreja não foi chamada para ser vencida. Ela foi chamada para vencer. Você veja hoje aqui a maneira que eu e a pastora trabalhamos na construção do nosso templo aqui. Então, pastor, mas como eu devo vencer? Ver o que diz o profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Que beleza, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O vencido, escravo do vencedor, não vai até o fim. O vencedor, sim. O vencedor, sim. Amado, os que vencem nunca desistem. Os que desistem nunca vencem. É isso aí. Deus quer reedificar a tua família, quer reconstruir os teus muros, mas você tem que ir até o fim. É a profecia que está aí na Bíblia para você. Nós temos uma fé que pode nos fará conquistar grandes bênçãos. O profeta Isaías disse aqui em Isaías 45, de 1 a 3, ele diz, assim diz o Senhor, não é os falsos, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, glória a Deus, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Está aí, amados. Não importa se você tem caminhos tortuosos, não importa se a sua vida está torta de tudo quanto é jeito, o próprio Deus os endireitará. Às vezes as pessoas lutam com vícios, dependências e dizem, pastor, não tenho forças para me livrar disso. Deus te livrará. O Senhor conhece os teus pensamentos, o teu coração, o teu viver. Tem pessoas que é crente por aí afora,
procura-me, liga e até dou o endereço meu, vem em casa em busca de uma solução. Vem uma vez e nunca mais volta. Vem uma vez e nunca mais volta. Dá 2, 3 telefones da casa. Você liga, nenhum deles funciona. São pessoas escravas do vencedor. Viu? Todos os vencedores tiveram um ponto de partida em comum. Desejaram vencer. Então, meu irmão, desejas vencer. Então, saiba que você é um vencedor também. Então, vejamos o que diz a história de uma mulher cananeia no livro de Mateus. Eu já preguei muitas vezes sobre esta mulher, que teve uma experiência muito importante na Igreja de Cristo, na conquista de uma grande bênção. Toda pessoa que quer uma grande bênção, quase sempre terá uma grande luta, uma grande batalha, uma grande pedra na sua frente, um caminho cheio de espinhos. Sempre a pessoa que terá para ter uma grande bênção, enfrenta batalhas, guerras familiares. Olha, e se ele não for cristão em Cristo Jesus, ele se entrega. Viu? Então, eu mesmo que sou um indivíduo muito abençoado, graças a Deus, pastor de uma comunidade maravilhosa em Cristo, tenho tido uma vida cheia de lutas, cheia de batalhas, cheia de espinho muitas vezes, de pedras no caminho, de falsidades, de pessoas falsas. Então essa mulher cananeia desejava vencer a qualquer custo. Ela soube enfrentar todas as adversidades com a cabeça erguida, o coração cheio de fé, até chegar a hora da bênção completa. Ela acreditou que veria o milagre na sua vida e na vida da sua filha. Mas até que isto acontecesse, situações também duríssimas, situações difíceis ocorreram na vida desta mulher. Então, irmão, é preciso estar preparado para receber o milagre de uma grande bênção, para não desistir e ir até o fim, como li agora há pouco aqui na Bíblia para você. Diz assim Mateus 15, 22 a 23. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Vem clamando atrás de nós. Olha que necessidade de uma bênção. E olha que humilhação. Uma coisa me chamou a atenção também neste versículo, que eu não citei em outras vezes. Quando uma pessoa sofre, é difícil encontrar alguém que o dê apoio de cura e ela sofre. Essa mulher clamou, se desesperou, chorou, e Jesus não lhe respondeu palavra. A sua primeira experiência foi a de não estar sendo ouvida. O silêncio de Jesus poderia tê-la deixado triste, arrasada, depressiva, acabada.
E nesse momento da pregação aqui que eu estou pregando, eu me lembro também de um outro sofredor lá na Escritura Sagrada. Um outro sofredor, um outro que passou quase que pela mesma coisa que esta mulher passou. Este sofredor, cego dos dois olhos, ali na beira de um caminho, e o próprio Senhor Jesus passando por ali. E ele descobriu que era Jesus. E ele gritava, 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 gritava. E Jesus não deu satisfação a ele. Tudo para um teste de fé, de persistência, de coragem, de desejo, de vontade de ser curado e de uma fé portentosa, forte, com certeza de que iria receber a cura, a visão. O cego de Jericó. E da mesma forma ali os discípulos pediam para ele calar. Fica quieto, cala-te, fica quieto. E ele não calou, persistiu em gritos. Lá longe, Jesus, como sempre, sabia da vontade daquele homem de vencer, de ser um vencedor, de receber o milagre, de receber uma cura ali, receber uma grande bênção ali que ele necessitava. Jesus para e pede para chamar aquele moço. Então vocês vejam bem. A mulher, ela não desistiu. Irmãos, existem momentos em nossa vida que parece que Deus não nos está ouvindo. São nesses momentos que temos que pensar nas palavras proféticas. Porque se está escrito, nós cremos. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Logo, se lhe pedires pão, será que ele vai te dar pedras? Se pedires um peixe, será que ele vai te dar uma cobra? Precisamos nos estribar nas experiências de homens e mulheres da Bíblia. Antes de voltarmos à história da mulher cananeia, vamos nos reportar o caso do profeta Elias em 1 de Reis 19. Ele fez um desafio aos 450 profetas de Baal. Deus honrou. Ele matou esses 450 profetas. No dia seguinte, o que aconteceu com o profeta Elias? No dia seguinte, uma mulher chamada Jezabel enviou-lhe um seguinte recado: profeta, aquilo que aconteceu com os profetas de Baal vai acontecer contigo, com você. Então vê o que Elias fez, amados. 1 de Reis 19:4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Os pais que ele fala aqui são os profetas.
No dia anterior, uma vitória extraordinária, uma luta, uma adrenalina violenta. Um homem destemido encarou 450 profetas. O fogo de Deus consumiu o holocausto e lambeu a água do altar. Milagres por todo lado. No dia seguinte, a ameaça de uma mulher fez com que o profeta Elias corresse para o deserto, deitasse a cabeça numa pedra e pedisse a Deus a morte. Então, às vezes, vivemos momentos assim também. Vê o que diz no versículo 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, Senhor. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Elias disse: eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Vê o quanto esse homem desceu emocionalmente. Quantos dramas ele estava vivendo. Um homem que venceu os 450 profetas de Baal, que seria arrebatado, que não conheceu a morte, que lançou a sua capa sobre Eliseu e ele recebeu porção dobrada da sua unção. Em um dado momento, sente-se só e ameaçado de morte. Elias tinha consciência do dever, mas sentia falta de amigos, de apoio humano. Sentia falta, talvez, de uma esposa à sua volta, uma esposa sincera, cristã. Parecia que um inferno longo e frio havia tomado conta do seu coração. Quantos de nós, em alguns momentos da nossa vida, nos apresentamos com esta queixa: estou só, eu vou morrer, querem me matar, minha esposa vai me deixar, meu marido vai me deixar. E o que Deus fez diante da queixa de Elias? Ele poderia tê-lo disciplinado, corrigido, mas lhe deu coisas novas para fazer. Então, amados, Deus poderia estar corrigindo, mas Ele lhe deu coisas novas para fazer. No versículo 15 a 16, disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e, em chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Você vê? Elias pensava que ele estava sozinho, sem ninguém, já que ele não possuía, já não tinha uma esposa, mas ele julgava assim: olha aí o que veio para ele, olha quantas bênçãos, olha aí, ele foi lá ungir Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha quanta saída Deus falou com Elias e quanta coisa, quantos cargos, quantas pessoas importantíssimas ainda do lado dele. Que coisa mais linda, que coisa mais gostosa. Deus, ao invés de deixar a pessoa prostrada no seu inverno, Ele lhe dá
coisas novas para fazer. Irmão, seja qual for a tua queixa, Deus está te dizendo que o teu inverno passou. Vê o Cantares aí em 2:11-12, Cantares de Salomão 2:11-12, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A chuva cessou, aparecem as flores na terra da tua vida, meu amado. Então é tempo de cantarem as aves, chegou a primavera. Então voltemos à história da mulher cananeia. Já falamos da sua primeira experiência e de não estar sendo ouvida, mas ela não desistiu. Irmão, como teu pastor, como pastor da tua alma, eu tenho o direito de te pedir: não desista. Não desista, abençoado. Não desista. Não desista, abençoado. Mais uma vez te digo, não desista. Não importa quem seja contra. O inverno passou a dor, a lamúria, a depressão, tudo. A figueira está dando figos. A segunda experiência desta mulher foi que ela se sentiu como se tivesse sido rejeitada, discriminada. Vê Mateus 15:24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, muitas vezes somos rejeitados, irmão. Há pessoas rejeitadas pelo marido ou pela mulher, pelos filhos, pela sociedade, por amigos ou até por si mesmas. Elas se auto-rejeitaram, pensando: não gostam de mim, não me amam. Maldito o dia que eu nasci, como o Jó falou isso um dia. E o pior, há pessoas que pensam que até Deus a rejeitou. Há momentos que não existe nada que nos console. Parece que tudo fica tão pequeno, tão limitado, tão impossível, que o ser humano perde a esperança e desiste. Mas esta mulher não desistiu. E você não vai desistir, amado. Não vai desistir. Porque nós temos uma profecia dada por Deus em Miqueias 7:11, que diz assim: no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia, serão os teus limites removidos para mais longe. Glória a Deus. Oh, dia da minha conversão, meu Pai. Aquele 29 de junho, que coisa tremenda. A partir do momento daquela conversão, no estado que eu estava, que eu vivia, vestido de uma forma tremenda, mundana, a partir do momento que eu fui ser ouvido ali naquele mesmo instante, os meus muros foram reedificados e foram os meus limites removidos para mais longe e mais tão longe daquilo que eu nunca esperava na minha vida. Glórias a Deus. Então Deus quer alargar os teus limites também, amado.
Deus não nos rejeita, irmão. Ele mesmo diz, se tua mãe e teu pai carnal te abandonarem, eu nunca te abandonarei. Davi disse, eu nunca vi um justo desamparado. Irmão, os teus limites serão removidos para mais longe. Acredite, confia nisso. O nosso Deus não é limitado. Ele pode mais do que pedimos ou pensamos. Essa mulher acreditou e a sua filha ficou curada. Ela tinha fibra. Mesmo sentindo rejeição, ela não desistiu. A terceira experiência da mulher cananeia foi o sentimento de humilhação, diz assim em Mateus 15, 26. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Como ela era da semente da salvação, era gentia, não era da raça judaica, ou judia, ela não era. Jesus lhe respondeu o que estava nos profetas. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela se sentiu humilhada, mas sabe de uma coisa, ela não desistiu. Ouça o que ela respondeu para Jesus no versículo 27. Ela, contudo, replicou, ou seja, respondeu, sim, Senhor. Não chamou ele mais de filho de Davi, mas disse, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos também, ou dos seus senhores. Amados, passar por uma experiência de humilhação não é fácil. Não é agradável. Eu, toda vez que eu entro dentro de um supermercado, mesmo que a pessoa do caixa está parado ali, eu pergunto, posso passar? Lógico que pode. Não, eu pergunto porque é duro se receber um não. Mas nós temos uma fé que vence. Aleluia. Ela precisava de uma bênção. Sua filha corria risco de vida. E ela pensou, se eu atentar para o fato de que não fui ouvida, de que fui rejeitada e humilhada, não vou conseguir nada. Ela não olhou as dificuldades. Ela apenas vislumbrou a vitória, glória a Deus. Que fé fantástica, que classe de fé tinha essa mulher. Que força interior, que conhecimento que ela teve naquele momento. Sabendo, conhecendo, ela insistiu em cima da vontade que Deus tinha que ela entendesse. Foi tão humilhada ali por Jesus Cristo, mas ela sabia da vontade que ele tinha de socorrer ela. E ela sabia disso também. Tanto é que ela conseguiu ver além da crise. Ela quebrou todos os obstáculos, rompeu todas as cadeias, porque ela não estava vendo o problema, mas estava vendo a solução. Ela simplesmente não aceitou a derrota. Vê o que diz Daniel 12:10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Olha, provados. Mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Glória a Deus. Glória a Deus. Os sábios aqui são aqueles
tem o conhecimento da palavra da graça de Deus, que sabe o que é que Deus quer deles. Ele sabe o que é que Deus prefere deles. Enquanto a religião não sabe, a maioria das igrejas não sabe, a maioria do povo nas igrejas estão procedendo como perversos. E nenhum deles entendem e não entenderá mesmo. Mas os sábios entenderão. O sábio aqui não é aquele que sabe todo o versículo da Bíblia, não. Esse que sabe todo o versículo da Bíblia é um perverso. Viu? Então essa mulher era sábia. Ela não foi destruída por falta de conhecimento. Você veja bem. Você veja onde eu chego na palavra da graça de Deus para você. Mesmo diante das circunstâncias adversas, ela não permitiu que o mal vencesse o bem. Ela já tinha um conhecimento, ela já sabia que pela fé Deus socorreria ela. Ela sabia da intenção de Deus que curaria ela. Ela foi em cima dessa vontade de Deus. Ela sabia que só Jesus era a solução. Vem agora o final da história em Mateus 15, 28, que diz assim: Então lhes disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Só o sábio entende isto, amado. Só quem vive a palavra da graça de Deus perfeitamente é que sabe disso. Quem vive dia e noite a palavra da graça tem o entendimento da vontade que Deus tem por ele. Só o sábio entende isto. O nosso limite está sendo alargado, amado. Os tesouros escondidos estão à nossa disposição. Irmão, se tiveres fé, o que você quer vai acontecer. A filha da mulher cananeia ficou sã. Foi a fé em Jesus que a fé não desistir. Romanos 5,17 diz assim: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, a destruição, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça. Olha aí. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, Senhor. A palavra diz, reinarão em vida. Não é na morte. Essa história de dizerem, quando morrermos, vamos morar em ruas de ouro, né? Ruas de ouro, pedras preciosas, tudo bem. Eu creio na Bíblia, mas eu quero viver as maravilhas de Deus agora, viu? Quero ver Deus mostrar estas verdades práticas da vida já. Quero ver pessoas curadas se levantando da morte. Irmão, está escrito que temos que reinar em vida. Romanos 4,17, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Irmãos, há coisas que não existem aos teus e aos meus olhos, mas que existem para Deus.
Olha o exemplo dessa mulher. A despeito das circunstâncias, ela seguiu em frente. Ela deve ter dito: diabo, você se levantou para cair. Então, amado, eu quero te ver feliz na igreja. Eu quero te ver que você possa dizer ao mundo: graças a Deus pela vida deste homem, pelo que ele me ensina. Vê agora, estamos chegando ao fim, Zacarias 8:12. Porque haverá sementeira de paz. Oh, glória a Deus. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade e os céus o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isso. Então eu herdo, irmão. Eu tomo posse, é meu direito, recebe também, é teu direito. Essa mulher disse: eu quero herdar a bênção, e naquela hora sua filha ficou sarada. Então, amado, reúne forças e começa hoje uma nova jornada de vida. Nenhuma dificuldade será maior do que você pode suportar. Vamos enfrentar a batalha da construção do templo. Não desista, não desista, não desista, não desista. Não podemos ser falsos cristãos. Não podemos reclamar que vai faltar alguma coisa. Não desista, não desista, não te contentes com o possível, mas deseja ver o impossível tornar-se realidade na tua vida. Tenta grandes coisas com Deus, amado. Espera grandes coisas de Deus. Tenta grandes coisas com Deus. E espera grandes coisas de Deus. Essa mulher tentou e esperou, e a sua filha ficou curada. Nenhuma oportunidade divinamente enviada deve escapar-nos da mão. Nenhuma. O que Deus prometeu podemos pedir com plena certeza de fé. A fé em Jesus será sempre coroada de êxito. Você tem que acreditar, você tem que agir e verás a vitória. Essa mulher lá atrás, quando pediu a compaixão do Senhor pela sua filha, não ouviu resposta. Os discípulos de Jesus mandaram-na embora. Deve ter dito: quem você pensa que é? Você é uma cananeia, nós somos judeus. Vá-se embora. Quantos crentes em portas de igreja diz ao mesmo a você que não é ainda casado, não casou, a senhora que não é casado, que aí não casou, vai lá com o seu companheiro, com a sua companheira, e lá na porta você é barrado e diz: você não pode tomar a Santa Ceia. Viu? Está fervendo por aí disso. Como coisa que eles mandam, como coisa que a Bíblia não disse, que Jesus já matou os nossos pecados, viu? Viu? Está fervendo por aí. Tem pessoas por aí que ficam dentro de casa angustiados, casais que não casaram, que ainda vivem ali, vivem muito bem, casais ficam dentro de casa que não vão na igreja no dia de ceia, porque é barrado na porta. Oh, Judas que está aí ainda. Ou Pilatos, que ainda comanda politicamente. Ou Caifás, que religiosamente você ainda tem comando sobre as igrejas. E quando o Senhor lhe respondeu: o pão é para os filhos, não é para os cachorrinhos. E ela reuniu mais força e disse: os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa de seus donos. Então nós temos força, amados. E a nossa força é como a do boi
selvagem, né? Lá em Número 22, 23, você pode ler. Então, naquela hora, Jesus pensou, eu não posso dizer não a esta mulher. A sua fé é muito forte. Ela sabe por que eu estou aqui. Ela sabe a vontade que eu tenho por ela. Vou fazer o que ela pede. Faça-se contigo como queres. Você tem que acreditar, irmão. Não desista. Deus se comove com a tua fé. Um homem, uma mulher fiel a Deus, que clama de coração e acredita nas profecias, veem os seus limites alongados. A herança vem sobre a sua vida. Eu termino dizendo, a fé tem força, tem poder para arrebentar, estourar a pedra que está nesse rim. Aleluia, Jesus. Glória A a Deus. fé batalha até vencer. A fé não volta, não desiste. Quantas vezes me tentaram desistir? Quantas pessoas tentaram diabolicamente, como Caifás, como Judas e como Pilatos, forçaram de todas as formas para que eu desistisse da fé. Mas não desisti, amados. Venci. Continuo na fé e vejo muitas pessoas tentou de todas as formas apagar esta luz na minha vida, está perambulando por todos os lados. Está caído aí na situação do mundo. Está aí fazendo a vontade do Judas, que foi contra Jesus, e não conseguiu derrotá-lo. Vejo muitos Pilatos ainda por aí, muitos Caifás por aí. A fé vence, mas tem que ir até o fim. E assim seja. E assim, porque disse o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pastor Geraldo e pastora Vanessa, em nome de Jesus. Senhor amado, Pai, Senhor que quer que teu povo tenha esse conhecimento, que teu povo tenha o conhecimento da vontade que o Senhor tem por ele, dos desejos que o Senhor tem por ela, dos desejos que o Senhor tem pela família, pelo casal, que cumpre a tua palavra, meu Pai. Pelo desejo que o Senhor tem por aquele que é um fiel dizimista, que tem coragem de dizimar, de pôr a sua oferta ali na obra de Deus, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, eu peço, quebra essa enfermidade, quebra essa doença, meu Deus. Tem muita gente aí perecendo, largada pelo mundo. Tem filhos desobedientes, tem filhos que não têm coragem, tem preguiça, é preguiçoso, não procura um trabalho, não quer mais, quer droga, quer isso, quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo. Acima do poder. Que é isso, meu Deus? O que é isso, meu Pai? São pessoas de pouco tempo de vida. São pessoas que nunca desfrutarão de direitos espirituais. Podem desfrutar de graças falsas,
de graças mentirosas. Meu Deus, se for eleito, tenha piedade, Senhor. Tenha misericórdia. As misericórdias do Senhor não terminam. Quando terminar aqui, continuará nos céus do reino do Senhor, no qual o Senhor é o Rei. Estamos aqui na batalha, meu Deus, na luta, na guerra. Não estamos indo na lua para descobrir mistérios do Senhor. Não. Não estamos aprofundando dentro de uma água, de um mar, de um rio para descobrir petróleo. Não, meu Deus. Estamos levando a tua palavra, sabedoria, naquele coração que está aí já tocado pelo Senhor, tocado pela tua palavra, mexido pela tua vontade, pelo teu amor, meu Pai. Que esta sabedoria, que esta palavra possa machucar esse que está ali, tirar dele os vícios, a droga, a mentira, meu Pai, o roubo, a falsidade, tudo, a idolatria, meu Deus. Toca em cada um, Senhor. Toca na família. Toca em cada um, meu Deus. Explode, Pai, essa dor, essa pedra que está nos rins. Explode esse tumor, explode isso aí que está internamente ou externamente nesta pessoa, meu Deus. Eu suplico. Visita os irmãos, todos eles, meu Deus. Visita todos eles. No sangue de Jesus Cristo. É o pedido e é a profecia na tua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.